Jovens Sarados, academia para a sua alma. E como de costume, todas as sextas-feiras, às 10h30 da noite, nós nos encontramos aqui. E hoje não será diferente, hein? Falaremos das multiplicações das missões, Jovens Sarados. Então fica aí, não saia daí, e é com o Ministério de Música. Seja bem-vindo! Saberá que eu sou santo, que eu vos escolho e elejo. Em cada um de vós será sempre derramada a minha glória e santidade. Eu vos digo, sou o teu Senhor. Seja fiel a mim, serei fiel a ti e te darei a salvação. Eu vos multiplicarei, eu vos multiplicarei, para que em vós a minha glória seja vista. Eu vos multiplicarei, eu vos multiplicarei, para que em vós a minha glória seja vista. E é isso, para que a sua glória seja vista, eu quero chamar aqui duas irmãs, Isadora, servas da alegria, e Andréia, sejam muito bem-vindas. Obrigada, com Jordan. Boa noite, gente. Boa noite, Deia. Boa noite, que alegria Isa. partilhar aqui esse momento junto contigo. Uma Vamos alegria pra fazer, mim né? também. Vamos fazer acontecer, então. O nosso tema sobre multiplicação das missões é promessa de Deus para nós, né? É profecia mesmo, carinho de Deus. E é isso que Deus pede para nós, jovens sarados, nós queremos estender também para você, para a missão que você vive, na sua pastoral, na sua paróquia. O Senhor quer que multipliquemos. O Senhor quer que nós levemos o amor dele aonde ainda não é conhecido, aonde ainda não é experimentado, né? Muitas almas necessitam ser alcançadas, né, Isa? Quantos lugares nós precisamos chegar? Nós não, né? Deus precisa chegar através de nós. Vamos sentar um pouquinho, Deia, para a Vamos. gente falar sobre isso. E antes da gente começar a falar propriamente sobre a multiplicação das missões, né? Eu queria chamar a atenção sobre o carisma, né? Quando nós falamos carisma, Deus faz surgir um carisma para nós, para nos salvar e para salvar a humanidade, né? Quando Deus inspira um carisma no coração de alguém, como inspirou o nosso fundador, o Padre Edmilson, Deus inspira para salvar um povo, porque existe uma necessidade hoje, que aquele carisma, ele vai alcançar aquela realidade que é necessária, da parte de Deus, né? Então, se Deus faz surgir esse carisma, jovens sarados, para salvar a juventude, é porque está no coração de Deus esse desejo pela juventude. E o mínimo que nós podemos fazer é multiplicar, né, essas missões para que se multiplique o carisma e para que se multiplique a vontade de Deus sobre todo um povo. É a manifestação do amor de Deus através do carisma, né? Porque Deus derrama essa graça quando Ele derrama um carisma sobre um povo. Por exemplo, a Canção Nova são os meios de comunicação, né? E nós, jovens sarados, batismo no Espírito Santo e chegar a essa juventude, né? Sim. É esse lançar a rede de pesca, né? Sobre toda essa Sim. juventude. Hoje com quase 180 missões, né? Isso. Quase 180 missões espalhadas no Brasil. E a gente reza pedindo a Jesus essa multiplicação para fora do Brasil também, né? E tudo isso surgiu a partir de 3 pessoas, né? Ao longo desses programas a gente tem visto sobre os jovens sarados, a gente tem visto sobre o carisma jovens sarados, como que tem crescido, né? Para a honra e glória de Deus. E hoje a gente quer focar nisso. Por que tem crescido? Como que tem crescido, né? Porque existe um desejo no coração, no nosso coração. O que começou com 3 pessoas, hoje já são mais de 180 missões. E assim, o Padre Edmilson não gosta de contar quantos servos, né? Teve uma vez que ele começou a contar e aí Deus já foi falando pra ele, não, para de contar, né? Que esse Aí ele não é fica o intuito. perguntando, né? O compromisso, o aprofundamento. Ai, filha, eu acho que nós chegamos ao máximo de servos esse ano, né? Eu falo, eu acho que é. Não, acho que tem 5 mil servos, acho que tem 4 mil.
Mas no fundo a gente nunca sabe, porque esse não é o intuito. Ô Isa, e a multiplicação, ela tá conosco, assim, é Deus falando desde o início, né? Sim. Porque quando o padre reuniu os cofundadores, o Du, o Léo, a Cíntia, né? Naquela capela, na Rádio América, a partilha do dia lá foi sobre a multiplicação dos pães e dos peixinhos, né? Legal. Então tá presente desde esse início, Sim. né? De uma partilha ali. O Senhor, ele inspirou o padre Edmilson nessa multiplicação mesmo, né? E eles oraram por São Paulo, né? Estenderam os braços, oraram por São Paulo. E, de repente, transbordou, sabe? Para Aquilo outros que eles lugares. pediram, tava Eu mesma, acontecendo. né, de Cuiabá, né? Conheci os Sarados bem no início. E dali já foi para outro estado, imagina. Sim. E o padre só tinha pedido São Paulo. Odeia, mas você que lida, né, com bastante missões, assim, que ajudou já a abrir tantas missões, Jovens Sarados. Conta aí um pouquinho como que acontece esse processo, né? Existe muita burocracia, como é, talvez você que está aí nos assistindo, né? Nossa, eu quero trazer um Jovens Sarados aqui para minha cidade, como é que eu faço, né? Como que acontece esse processo de multiplicação? Como que a gente vai se expandindo, assim, pelo Brasil? É de forma muito simples, né? O padre Edmilson, ele é muito estratégico na salvação das almas, né? Ele sempre gosta de atrair a pessoa para que sejam jovens sarados, porque ele fala assim, nós não precisamos de currículo, né? Sim. Mas algo que ele traz muito firme dentro de nós é que nós precisamos estar em unidade com a igreja. Isso é muito belo, né? Por exemplo, se a missão é aberta numa paróquia, a gente precisa levar até o pároco, né? Pedir essa autorização, mostrar que nós estamos ali para somar. Né? Não só para ocupar um lugar dentro da paróquia dele, mas que nós estamos ali para ajudar também na comunidade, em tudo aquilo que é necessidade da juventude naquele lugar, né? Sim. Então, o primeiro contato para essa abertura de missão, né, quando o jovem ele se sente chamado, né? Porque muitos jovens, é igual você falou sobre o carisma, né? Sim. Eles são atraídos. É jogada a sementinha ali no coração deles e chegam até nós, né? Nossa, Sim. eu quero abrir os Jovens Sarados na minha cidade. Aquela empolgação primeira, Como que eu faço, né? Aí a primeira coisa que a gente faz é isso. Fala, olha, vamos procurar o pároco, né? Mostrar para ele, aí a gente leva a cartilha, né? Tudo, mostra como a gente funciona. A autoridade, A autoridade local é o pároco. E aí o pároco aceitando, a gente vai dando os passos, né? Sim. No Novas Missões. Então, presta atenção aí, você que está pensando em abrir uma missão, Jovens Sarados na sua cidade, na sua paróquia. Primeiro, fala com o seu pároco. Olha, padre, a gente quer abrir uma missão aqui, né? Reunir a juventude desse lugar. A gente sente que está precisando dar um up, né? A gente precisa salvar, resgatar essa juventude. Pergunta ao pároco, né? Vê como é que ele vai acolher isso. Apresenta a cartilha para ele, se você tiver acesso. Caso não, a gente vai deixar um e-mail aqui das Novas Missões aqui embaixo. E aí você pode acessar esse e-mail, mandar um e-mail e pedindo a cartilha, né? Isso, essa instrução, material, né? as Isso. instruções. E as Novas Missões, eles estão ali também para dar esse suporte, né? Porque qual que é a intenção? É fazer com que o carisma, ele seja enraizado naquele lugar, para que eles possam viver bem. Sim. Né? Porque é uma questão de identidade. Nos Jovens Sarados tudo é proposto, nada é imposto, né? O padre traz muito essa fala. Então, quando se é proposto, precisa se conhecer. A gente estava esse dia em Tocantins, né? Em Colinas, lá perto de Kennedy, né? E aí um jovem chegou e falou que ele estava com desejo de abrir a missão. E o padre, eu fiquei só observando. Eu falei, deixa eu observar se eu tava fazendo certo, né? Aí o padre chegou com a cartilha, eu tava com a cartilha, ele pegou e deu pro Rafael. E ele falou assim, primeiro eu quero que você leia para saber se você se identifica de fato com esse carisma, né? Isso. Porque às vezes a gente chega numa empolgação querendo, né, abrir a missão, mas precisa se conhecer. A gente Será só ama que é aquilo isso que a gente mesmo? conhece, né? E aí, achei tão bonito do padre, sabe? Sim. Ele impulsionou a pessoa, mas ele também levou a conhecer. Entendeu? E uma coisa muito bonita que o padre sempre fala, né? Nós não somos nem melhores nem piores que ninguém. Exatamente. Nós somos diferentes.
Então, não é que a gente quer que o Jovens Sarados também seja enfiado, empurrado goela abaixo, né? Para todo mundo. Isso. Agora, todo mundo tem que ser Jovem Sarado. Não, não é Exatamente. isso. A gente respeita todas as expressões, amamos todos esses carismas, né? Dados pelo Espírito Santo à nossa igreja. Mas nós temos a nossa identidade, né? Sim. Então, é importante você conhecer. Será que é isso mesmo, né? Que é o Isso. seu coração? E algo também, Isa, que é muito importante, que a gente não chega para disputar com o movimento que já está dentro da paróquia. Isso é muito importante Sim. ser falado. Uhum. Porque, assim, o padre fala, né? Não vão pescar dentro de aquário, né? Isso mesmo. Nós viemos, nós nascemos do coração de Deus para que realmente a gente possa ir atrás dessa juventude que não teve uma experiência com Deus ainda. E não é que é um processo burocrático, né? Mas que a gente respeita alguma ordem, assim, esse processo até surgir mesmo a missão na questão de acompanhamento e de cuidado com essas missões, né? Isso. Porque o pároco aceitando, então já se começa a ter uma formação, né? Com aquelas pessoas que se dispuseram, né, a Isso. começar a iniciar uma missão. Isso, as novas missões vão acompanhando, né? Aham. Para que eles possam, de fato, conhecer. Algumas pessoas que já são próximas a uma liderança local, tudo isso, é até mais rápido da missão ser aberta, né? Mas o pároco, ele dando o ok, já consegue estar abrindo a missão. E aí a gente vê esse processo de estabilização da missão, a gente tem dentro dos Jovens Sarados, chamado as 5 fases da missão, né? Isso. E a primeira fase da missão é a missão que está se formando agora, a missão que está conhecendo os tesouros dos Jovens Sarados. A bebezinha, né? É isso, está nascendo agora, está criando raízes. Então, muitas vezes, aquela missão que está começando agora, já vê aquela missão que já está há um tempo, né? Que já é uma missão maior, que já tem muitos servos. E aí diz, não, eu quero ser assim, né? Quero ser igual a essa missão e tal. Mas muitas vezes esquece que tem que começar do pouco também. Fincar raízes, né? Então, aqueles que começam a missão têm que estar muito disponíveis e dispostos a passar por essas fases, né? A passar pelo conhecimento, conhecer qual é de fato o nosso carisma, quais são os 7 tesouros que nós vivemos, Isso. que é o estilo de vida Jovens Sarados, fincar as raízes. Até mesmo tempo de decisão, né? Porque quando as pessoas chegam na missão, geralmente eles entram através dos maranatás, né? Sim. Que é o retiro que a gente aplica, né? Muitas pessoas chegam com esse intuito de querer dar tudo. Isso, E depois, algumas não se decidem em permanecer. sim. E aí, dentro dessas missões, algumas missões, elas ficam até meio abatidas, né? De tipo, nossa, mas a minha missão tava cheia e agora deu uma enxugada. Mas não é o processo, entendeu? De enraizar mesmo. E é preciso respeitar cada processo, né? Isso. Processo, por exemplo, de criar novos líderes, né? Exatamente. Acompanhar outras pessoas, Formar. formar outras pessoas para constituir, né, outros ministérios, novas lideranças na missão, porque é assim que vai multiplicando. Vai multiplicando. Né? Sem liderança não tem como multiplicar a missão. Então eu preciso, né, ter essa formação com meu irmão. Se eu sou líder da missão, vou buscar outro, né, que também possa aprender e se tornar um líder, né, junto comigo. Ô, Isa, e algo que é muito particular é a disposição que a pessoa tem. Sim. Né? Porque quando uma pessoa ela tem disposição, às vezes ela nem passa por um processo formativo tão intenso assim. É verdade. Eu falo porque eu visitei a missão lá de Macapá, né, no norte do país. Eles têm 6 anos de missão, eles nunca tinham tido contato pessoalmente com a gente. E eu falo pra você, eles vivem mais intensamente do que missões que foram formadas, que tiveram contato conosco, sabe? Sabe por quê? Ele conversava comigo e ele citava até o bloco da cartilha. Bloco 4 tá falando isso, sabe assim? Por quê? Porque ele abraçou com amor, não pela lei, mas ele abraçou com amor. Sim. Querer viver esse carisma. Né? Entendeu o propósito. O propósito daquilo. Exatamente. Ali. Que legal. Enfim, né? Você que está interessado em começar uma missão na sua cidade, procura o seu pároco, manda um e-mail para as novas missões, né? Entre em contato com a gente, acesse o Instagram também, @jovens.sarados, e a gente vai atender você, acolher você, te direcionar aí nesse processo de multiplicação das missões. E dentro dessas 5 fases, a última fase da missão Jovens Sarados é a fase da multiplicação, onde a missão é chamada a sair de si e fundar uma outra missão e ajudar a fundar outras missões.
nunca é se fechar em si mesmo, né? Exatamente. O padre sempre nos relembra isso. Nós não somos uma bolha, nós não somos um grupo, nós somos uma missão. E como missão, a gente precisa... E isso nos sair. tira da zona de conforto, né? A multiplicação. Nos tira da zona de conforto, né? Nos leva a lugares onde a gente nem imagina, né? Exatamente. Chegar e Deus nos leva. Então fica aí que no segundo bloco a gente tem mais. Multiplicarei, eu vos multiplicarei, para que em vós a minha glória seja vista. Eu vos multiplicarei, eu vos multiplicarei, para que em vós a minha glória seja vista. Vou falar o que todos já conseguiram ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Só faltava eu perceber. Voltamos com o nosso segundo bloco do programa Jovens Sarados. E segundo bloco é hora de testemunho. Seja bem-vindo, Alan. Que alegria recebê-lo aqui mais uma vez, né? Nosso programa. Obrigado, irmã. Boa noite a todos. Uma alegria muito grande fazendo parte desse momento dentro da obra Jovens Sarados. Amém. Já falei seu nome, mas aí você se apresenta para o pessoal também com mais detalhes, né? E já conta para nós aí quem era, né? O Alan. Quem se tornou, né? Depois do encontro com Deus, da experiência com o batismo no Espírito e quem é o Alan hoje. Vamos partilhar um pouquinho da sua história. Sou o Alan, sou casado com a Marceline há 10 anos, somos papais do Benício e faço parte, né? Estou dentro da missão de Itanhandu, de Capivari e de Passa Quatro. Eu venho de berço católico, né? Minha mãe sempre incentivou a gente a participar, né, da Santa Missa, da igreja. Fui coroinha, participei de grupo de jovens quando mais novo. Então toda a minha família tem essa base católica, né? Mas chegou um determinado tempo da minha vida, fui me afastando, né? Acredito que seja uma realidade de muitos. Sim. Fui afastando da igreja e nesse afastamento comecei a gerar dentro de mim até uma revolta com a igreja, né? Eu pesquisava as coisas na internet, as coisas para poder bater de frente com a minha mãe, mas ela nunca discutiu, graças a Deus, né? Mas hoje eu entendo, talvez cheguei até a deixar ela chateada, né, algumas vezes. E eu achava, né, que eu era o dono da verdade, o dono da razão. Mas no encontro com Jesus, né, através do batismo do Espírito Santo, não foi dentro de uma missão Jovens Sarados, não foi dentro de um Maranatá, foi dentro de um grupo de oração da Renovação Carismática. Legal.
E quando eu começo a participar do grupo de oração, eu conheço o padre Edmilson através de um amigo que veio morar em Cachoeira Paulista. Sempre falava do padre para mim, mas eu não ligava muito, né? Não tinha todo esse entendimento, né? Sim. Mas acredito que tudo tem seu momento, né? Tem seu tempo certo para as coisas acontecerem. Então conheço o padre Edmilson e conheço também o grupo de oração. Começo a caminhar ali dentro do grupo. Tenho uma experiência com Jesus através do batismo no Espírito Santo. E ali as coisas começam a mudar na minha vida, começa a fazer sentido, né? Então começa a voltar para a igreja, começa a participar. E eu falo que eu tive duas experiências, né? Foi o batismo e nesse contato com o padre, né? É onde ele chegou e falou: filho, vai ter um evento na Canção Nova em setembro e vai lá para você participar. E eu vim participar em 2022 do aprofundamento dos Jovens Sarados. Cheguei aqui perdido. Quando? Qual ano? 2022. 2022. No aprofundamento. Cheguei aqui, não sabia o que era missão. O pessoal perguntava para mim se eu ia fazer compromisso. E eu não sabia, né, o que era compromisso, sabia que era missão. O pessoal perguntava se eu ia fazer compromisso. Falei, mas o que é isso, né? Tava totalmente perdido aqui dentro. Mas ali eu tive uma experiência com Deus, foi dentro da confissão também, né? Legal. Eu tinha tido a experiência no batismo, mas ali foi realmente onde Deus abriu as portas para mim. Logo já recebi o chamado para ser servo dentro da renovação. Fiquei um tempo lá. Nada dos Jovens Sarados. Nada dos Jovens Sarados. Mas aqui, nesse aprofundamento, o padre me apresentou uma menina, uma moça, que já está dentro dos Jovens Sarados há faz um tempo, e falou assim: filho, conversa com ela para você conhecer mais a obra dos Jovens Sarados e quem sabe você levar para sua cidade a missão. Legal. E quando eu começo a ter o contato, né, para conhecer a obra e ver os passos, né, para poder colocar a missão dentro da minha cidade, eu desanimo. Porque eu achava que eu não ia conseguir, que eu não era capaz. Né, acabei desanimando. Você viu a cartilha e tal? Vi um pouco da cartilha, mas em questão dos passos, né, que tinha que dar para poder ter a missão. Falar com o padre, né, com o pároco da cidade, passar pelas formações. Aí eu, como já estava dentro da renovação, deixei quieto. Mas o padre, ele não desistiu, né? Então, como diz, nos cafés que a gente tomava, nos encontros que eu tinha com ele aqui dentro da chácara, e ele chegou a falar para mim 3 vezes, fez o convite 3 vezes para mim abrir a missão na cidade. E eu sempre falava: não, padre, eu não sou capaz, eu não sou digno, não vou conseguir, estou começando agora a caminhada. Aí ele, na última vez, ele pegou e falou para mim: vamos fazer o seguinte, então, vamos esperar você morrer, você vai, se você for pro céu... Um padre é muito delicado, né? A gente reza e pede para Deus mandar você de volta, quem sabe você vai estar pronto para assumir uma missão. Eita... Aí só falou isso, eu não falei nada, não respondi nada, mas fui embora pensando, né? Naquilo que ele me incomodou. Cirúrgico. Depois, no outro dia, no outro momento, né, que eu encontrei com ele, ele falou assim: filho, eu tava indo embora, fui deixar ele em casa. Ele falou: espera que eu vou trazer um presente pra você. Aí veio e colocou o tal no meu peito. E entregou a cartilha e falou assim: lê a cartilha, se você estiver disposto, né, a viver tudo isso, depois você me fala. E ali eu tornei, ele sempre fala, que eu fui o filho solto dele, né? Eu adotei o estilo de vida, comecei a viver o estilo de vida dos Jovens Sarados, mas ainda não tinha missão. E dentro da profecia do avivamento, eu tenho uma barbearia, já tinha cerrado o expediente, estou assistindo a missa do padre, e no momento Deus usa, né, dele ali para falar que tinha que sair um pouco da zona de conforto e fazer um trabalho com os jovens. Né? Aquilo me incomodou mais uma vez, e ali a gente já iniciou a ver essa vontade, né, de realmente abrir a missão. Aí eu conversei com o pessoal que já estava na caminhada e a gente abriu a primeira missão, foi em Capivari, né, que é um distrito perto ali da minha cidade. Aí passou 5 meses, a gente abriu a missão na minha cidade e passou mais em torno de uns 5 meses, a gente abriu a missão na cidade vizinha, que é em Passa Quatro. Olha aí. Então eu que achava que não seria capaz, eu não queria, Deus em 1 ano e meio, a gente abriu 3 missões lá na região. Quais foram os principais desafios, assim, que você viveu durante esse curto período de tempo, né, Alan? Mas que você, claro, foram superados, né? Mas quais foram esses desafios, assim, que mais marcaram você nesse tempo? O desafio porque eu achava que era eu, entendeu? Que eu que tinha que fazer as coisas, mas em determinado momento eu compreendi que não era eu, é Deus que faz a obra. Eu sou apenas um instrumento. Eu, pela minha capacidade humana, pela minha miséria, eu não sou capaz de fazer nada. Mas a partir do momento que eu entendi isso,
comecei a dar essa liberdade para Deus, as coisas começaram a fluir. E eu não passei por formação de jovens sarados. Eu nunca participei de um Maranatá. A minha primeira formação de jovens sarados foi agora no retiro de liderança que a gente teve em Campos do Jordão. Foi minha primeira formação. A minha formação foi com o padre, dentro do carro, tomando café. Legal. Né, conversava com ele ia me ajudando. E foi assim. Deus foi me preparando, foi me formando, né? E vem me formando cada vez mais. Sim. Mas o desafio maior não era nem questão com as pessoas ou com aquilo que externamente existe. Mas era uma luta interna minha, né? De sentir incapaz, de achar que não ia conseguir. E o que te faz, assim... Tem pouco tempo, né, que você entrou na obra. Em pouco tempo você ter um desejo tão grande de abrir missão, de estar... Porque nessas 3 missões você ajudou, né? Contribuiu na abertura dessas missões. O que mais te impulsiona isso? Eu acho que é uma sede tão grande pelo céu, pelas almas, que essa sede ela não pode ficar só dentro de mim. Né? Ela tem que ir para outras pessoas, tem que ir para outras histórias. Então aquilo que eu experimentei um dia é uma sede muito grande, um desejo muito grande que mais e mais pessoas venham experimentar isso. Né? Então hoje eu não posso esbarrar na minha miséria e achar que eu sou capaz, que eu vou conseguir, enfim... É Deus que faz. Não depende só de nós. Não depende, sim, né? Com certeza. Depende também, mas não só. Sim. O Alan, e você é casado, tem filho, tem esposa. Como que é para lidar, né, com essas duas realidades de missão, que não deve ser fácil também, né? Mas para você que está aí assistindo em casa também, né? Dizendo, nossa, mas eu tenho filho, tenho família, não dou conta dessas coisas, já tenho mais de 44 anos, né, Du? Já tenho mais de 44, não consigo mais dar conta dessas coisas, nós não sou mais jovem, né? Como que você faz para conseguir conciliar, né? O ser família, ser pai, ser profissional, ser esposo e também ajudar as missões, né? A se multiplicarem, a salvar almas. Tem hora que eu nem acredito, né, naquilo que eu vivo, né? Porque é tanta coisa que Deus me confia, né? Mas eu vou vivendo um dia por vez, sabe? Vou vivendo um dia por vez. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, muito preocupado. Deus tem me curado a cada dia nesse meu interno, né? Nessa minha miséria. Mas eu procuro em tudo que eu faço dar o meu melhor, fazer o meu melhor. Né? É uma luta em conciliar tudo isso, né? Porque o tempo ele é corrido, ele acaba sendo curto ali. Mas aí entra num ponto em questão de você confiar em pessoas, né? Porque a missão, em questão dessa multiplicação, ela não pode morrer na minha vontade, somente no meu desejo. Isso. Né? Então, da mesma forma que eu falo, claro, tem todo um processo dentro de Jovens Sarados, questão de formação, formar líderes, enfim. Mas eu vejo que Deus ele usa de maneira exclusiva com cada alma, com cada vida, né? Então, aquilo que eu vivi, eu também coloco para frente, né? Então, quando teve uma missão mesmo de Passar 4, o pessoal tudo novo também, né? Porque Capivari, o pessoal já era de caminhada, e Itanhandu também já tinha as pessoas que já eram de associação de caminhada, né? Mas Passar 4 não, Passar 4 é uma turma, são bem jovens, são uns meninos que estão iniciando também. E eu falei para eles, não, esse medo eu também senti. Então isso me ajuda porque eu consigo compreender aquele medo que eles têm, né? Aquela dor que eles têm. Sim. E eu falei para eles, eu falo para eles, eu vivi tudo isso um dia, né? Só entrega na mão de Deus, isso mesmo. Seja obediente, né? Aquilo que propor fazer, faça de coração, faça realmente agradar o coração de Deus, que as coisas vão fluindo. E graças a Deus é uma missão também que tem gerado frutos em tão pouco tempo, já tem gerado grandes frutos, e é o que faz a gente acordar todo dia, né, com esse desejo, a esperança, né? São os frutos que são gerados dentro da missão. Eu lembro que quando eu fiz o meu compromisso na missão, né, comecei a me engajar assim na missão. Aí quando a gente começa a se engajar assim, né, a gente tem o primeiro encontro, o primeiro impacto, e, nossa, aqui é perfeito, né? A gente acha que tudo é perfeito, mil maravilhas, encontrei o meu lugar. E aí você começa a adentrar nas realidades, né? Vão te convidando para ser responsável por algumas coisas. E nesse ser responsável, você vai lidando com situações que... Como assim, né? Meu Deus, isso acontece que não imaginava, né? E diversas vezes a gente se depara com servos, com pessoas assim, né? Não sei se você pode ser uma dessas pessoas frustradas, né? Com a igreja, com algum grupo, com alguma pastoral. Existem tantas pessoas frustradas hoje, né? E aí eu me vi naquela situação. Eu falei... Meu Deus, e agora? Eu achei que aqui era perfeito, mas não é. O que é que eu faço? Né? Eu me deparei com as fraquezas, limitações dos meus irmãos. E ali, naquele momento, eu precisei decidir, né?
E aí eu lembro que eu parei e falei assim, tá, mas se eu for sair daqui para procurar um grupo perfeito, eu não vou encontrar. Não existe um grupo perfeito, não existem pessoas perfeitas. Se Deus me chama a viver esse carisma, é para que a partir de mim aconteça algo diferente, né? A partir de mim aconteça aquilo que Deus quer que aconteça de fato, que não seja feita a minha vontade, mas a de Deus, né? Então a gente vai aprendendo a olhar as realidades, né, com mais misericórdia também, né, com mais compaixão, conseguindo lidar com determinadas situações, mas a partir desse ideal, né? Eu não vou encontrar um grupo perfeito. Jovens Sarados não é perfeito, mas Deus me chama para viver esse carisma. Tem a cartilha, né? A gente tem esse direcionamento de Deus para nós, para viver de forma fiel ao carisma que Deus me convida a viver. E como o padre fala, né? É só isso daqui, é viver com simplicidade isso aqui. Se você viver as 5 pedrinhas, os 7 tesouros, isso daqui já te leva à santidade. Não precisa fazer milhares de coisas, né, grandiosas, mas só viver fielmente isso daqui já vai te levar à santidade, né? Então, ou você é fiel a isso, né? Foi o que Jesus falou para mim, no meu coração. Ou você é fiel a isso, ou você pode sair e procurar um grupo perfeito, porque você não vai encontrar, né? Então, eu decidi permanecer e ser fiel, né? E eu creio que você também, diante dessas implantações de missão, você não deve ter se deparado com situações fáceis, isso eu tenho certeza, né? Mas com a graça de Deus, com sabedoria, né, discernimento do Espírito Santo, vamos superando e fazendo a vontade de Deus acontecer, né? Todos os dias. E realmente, porque quando eu iniciei, né, tudo isso que eu estou vivendo hoje, eu olhava para as pessoas e achava que eu tinha que ser perfeito para estar ali. Eu achava que eu tinha que estar preparado para estar ali. Isso. Mas preparado a gente nunca vai estar. A gente vai estar lutando, né, para a gente melhorar a cada dia. E cai nesse ponto, né? São pessoas, né, que lutam todo santo dia ali. Isso. Contra os seus desejos, contra as suas vontades, né, para poder viver a vontade de Deus. Então, essa é a nossa luta, né? Essa é a nossa luta. Amém. Obrigada, Alan. Tamo junto. Muito obrigada. E fica por aí que no terceiro bloco nós temos mais dinâmicas. Enfim, vamos continuar com esse tema de multiplicação. Te espero. Voltamos já. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Estava lá fora, te procurando em outro lugar. Me atraiu e eu estou agora te amando cada vez mais. E tira o pé no chão. Eu encontrei meu lugar. Aqui é onde eu quero estar. Eu encontrei meu lugar. Aqui é onde eu quero estar. Terceiro bloco do nosso programa Jovens Sarados, Academia para a Sua Alma. Bloco muito especial. Nós queremos mais uma vez trazer sobre nosso tema de multiplicação das missões. E nesse terceiro bloco, para ficar um pouco mais dinâmico, nós queremos fazer uma dinâmica com os nossos jovens mais uma vez. Vem para cá, meus jovens! Vocês estão arrasando nas dinâmicas, estão demais.
Olha, a dinâmica é o seguinte, né? Vou explicar para você de casa. Nós estamos falando sobre multiplicação de missões, falamos sobre dificuldades também que nós enfrentamos, né? Nas multiplicações de missão. Não só missões Jovens Sarados, mas se você é coordenador de grupo, se você participa de alguma pastoral, certamente você encontra dificuldades também. E nós queremos superar essas barreiras, né? Nós queremos superar essas barreiras, superar essas dificuldades. E por isso eu quero pedir ajuda aqui dos nossos 2 trios. Por quê? Como que vai ser a dinâmica? Eu vou dizer para eles uma dificuldade e cada trio, jovens e sarados, cada trio vai ter que dar uma estratégia, uma boa estratégia para sanar essa dificuldade que eu vou falar e uma estratégia muito ruim. E a melhor estratégia, tanto ruim quanto boa, vai ganhar um ponto. Beleza? Todo mundo entendido? Beleza. Quem vai votar somos nós, estamos aqui, né, no estúdio. Então, infelizmente você de casa, né, não vai conseguir votar, mas fica na torcida aí. Vamos começar então? Bora. Olha, uma das maiores dificuldades que a gente tem de criar missões, de fundar novas missões e de multiplicar, né, essas sementes do reino aí, é a falta de liderança. Nós não temos líderes. Amém ou misericórdia? Amém. Misericórdia, né? Misericórdia. Nós não temos líderes. Qual a melhor solução que vocês dão para essa dificuldade? E qual a pior solução que vocês dão para essa dificuldade? O pessoal da música vai cantar aí, né? De forma bem suave, enquanto vocês têm poucos segundos para pensar sobre isso e vamos decidir qual é a melhor resposta. Qual a resposta que você daria, hein? Qual é a melhor estratégia aí para a gente sanar essa dificuldade de criar missão, de criar novos líderes nas missões, né? Foi? Uma equipe aqui já foi, hein? Coisa curtinha, hein, gente? É papum aqui. Foi? A melhor estratégia e a pior estratégia para falta de liderança. Primeiro, sarados? Sarados. Olha, conversando aqui, bem rapidamente, a gente achou 2 hipóteses, né? Primeiro a melhor A solução. melhor. Qual a melhor solução? Primeiro é a gente conviver com a pessoa, né? Criar células, conviver Sim. todas as vezes, toda semana, enfim, conhecer. Para que, conhecendo, a gente pode gerar essa liderança para a missão. Então, a gente faz um discipulado depois. Então, convivência e discipulado. E a pior estratégia? A pior estratégia, o nosso amigo vai falar. A pior estratégia é a centralização, porque se o líder ele não consegue formar novas lideranças, ele ficar no pensamento, então eu tenho que resolver tudo, eu tenho que cuidar de tudo, a missão vai morrer nele. Não vai ter independência para que outras lideranças possam surgir depois. Então a melhor estratégia, células, Isso. convivência, e a pior estratégia, Centralização. centralização. Todo mundo ouviu, né? Ó, a votação tá por conta de vocês, hein? Agora vamos lá para a equipe jovens. E aí? Melhor estratégia. A linha de raciocínio e pensamento é parecida, né? Não, mas a melhor estratégia é questão que entra primeiramente ao discipulado, né? Porque às vezes pode acontecer que por conta da correria a gente não vai conseguir ter tanto contato com a pessoa, mas você marcando discipulado, ali você vai conseguir ir formando essa pessoa e principalmente colocar ela na execução. Porque senão só formação também a pessoa cansa, né? Porque a formação é uma coisa, a execução pode se tornar um pouco diferente. Então trazê-la para perto para ela executar, trazer para perto diante das dificuldades que exigem da missão. Acho que seria esses 2 pontos, né? O discipulado e a execução ali da... E a pior estratégia? A pior estratégia é não confiar e centralizar
essas situações. Ah. Não, calma, não terminei. A próxima eles se respondendo, hein? Não terminei. Mas quando acontece, eu acho que o pior problema disso tudo é quando você confia no líder, mas talvez um vacilo que ele dê, você já quer tirar ele de cena. Porque a pessoa ela vai prender também uma desconfiança. Porque nem sempre a gente vai acertar. Talvez a gente vai mais errado que acertar. Né? Então, acho que a pior situação nesse cenário é quando você confia, mas o primeiro erro você já quer tirar a pessoa de cena. Não significa necessariamente que ele é centralizador, significa que ele não confia naquele líder, naquele potencial líder. Acho que o Espírito Santo fala em unidade, né? Então acho que os dois grupos estão na unidade. Mas, Querendo dividir o ponto. A questão do... Eu não entendi muito bem da questão o segundo ponto que você trouxe da melhoria. Da execução. O que seria essa execução? Porque pra gente fazer também junto, essa execução seria justamente a sadia convivência, né? Sim. Essa convivência que é executar, é viver, conhecer para poder levantar essa liderança. Mas tem situações dentro da missão que você não vai conseguir expor abertamente. Então vai ser algo mais particular. Então você trazer a pessoa junto. Então se algo vai acontecer, um exemplo, vai trabalhar uma situação com a irmã. Então, ao invés de eu e ela e o coordenador trazer, por exemplo, o Luanzinho, que está trabalhando como líder, né, para a gente trabalhando nele para ele se tornar um líder, para ele ver a realidade de como a gente vai trabalhar essa situação. Né? Então, a execução é essa, trazer ele para perto do Resumindo, problema. é o discipulado na vida, entendeu? Porque, por exemplo, o padre mesmo, ele chama a gente para ir tomar um café. E ali acontece o discipulado. E entra tudo isso, entra a convivência, né, a execução e o discipulado. Gente, o que vocês acharam? Ponto pra quem? Empata? Empata, porque ambos são tão importantes e ambos não andam sozinhos. Sim. Aí sim. Agora, para não falar que a gente está copiando, a gente vai iniciar agora. Eita, aí sim. Chamou pra jogo. Segunda dificuldade que nós encontramos: falta de coragem para assumir o chamado. Vamos lá, equipe jovens e equipe sarados. A melhor estratégia e a pior estratégia. Falta de coragem para assumir o chamado. Falta de coragem. Quantas vezes Deus nos chama e nós não temos coragem de dizer sim a Ele? Qual seria essa estratégia, então? A melhor estratégia e a pior estratégia. Tá difícil. Já? Equipe jovens aqui já com tudo. Sem enrolação, né? Foi? Começando então, equipe jovens. Melhor estratégia para falta de coragem para assumir o chamado de Deus. A melhor? A melhor. A melhor estratégia é a vida de oração. Porque quando você está com a vida de oração em dia, você começa a se desvaziar do seu eu para viver a vontade de Deus. E nisso vai gerando uma confiança dentro da pessoa para ela assumir aquilo que ela foi chamado para ser. Certo. Né? Então, acho que a melhor estratégia é essa vida de oração, porque você começa a realmente a viver as vontades de Deus, né? Certo. Quer A complementar? pior... Mas isso aí mesmo, né? Que você começa a esvaziar de si, como ele falou, e a partir do momento que esvazia de si, preenche de Deus. E aí Deus é a coragem, né? A pior estratégia. A pior estratégia... Esqueci. É a memória. Ah, tá. É o esquecimento. A pior estratégia é quando a pessoa ela fica só no... Eu tô iniciando, eu tenho que me preparar, eu tenho que me formar ainda. Postergando, né? Postergando. Ela vai empurrando com a barriga, né? Aquele Entendi. momento. Então ela acha que ela precisa de muita formação para ela assumir. E entra... Se você tá vivendo só dessa forma, você tá confiando no seu eu e não na vontade do Espírito Santo. Certo. Equipe Sarados, melhor estratégia. Quando a gente terminou aqui o debate, tanto para melhor quanto para pior, a gente ficou, tá bom, a chave é a graça de Deus. A gente tem que entender que o chamado, ele é uma graça que existe aqui dentro de nós. Então a melhor estratégia é justamente estimular a abertura
do servo, da pessoa que está ali, a receber essa graça, especialmente pelo batismo no Espírito Santo. Então, se a partir desse batismo, a partir dessa graça que me preenche, eu consigo entender que o Senhor, Ele vai cuidando de mim, Ele cuida do meu chamado e Ele me sustenta nesse chamado, então eu consigo executar cada vez mais tarefas, ter coragem, né, para de fato servir, assumir uma dimensão missionária. Porque ele não confia em si mesmo. Ele confia na graça de Deus. Aí o Espírito impulsiona a coragem. Certo. E a pior estratégia? E a pior estratégia é justamente o contrário disso, que é quando a pessoa ela confia mais em si do que na graça de Deus. Então, se nesse momento ela não consegue assumir o chamado porque fica, eu olho pra mim, eu não consigo... Ctrl+C, Ctrl+V. Exatamente, copiar, colar. E a pior estratégia é justamente o contrário do que a Deia falou. Porque se ela falou da pessoa que se abre pra graça e entende que não é por ela, o medo de achar que tem que ser por ela e não pela graça de Deus é o pior. Porque começa a se tornar um empecilho justamente no sentido de que eu preciso dar conta, eu preciso dar jeito. E aí entra até as feridas da pessoa. Umas pessoas podem ser feridas diante de coisas que já ouviu, então de experiências que já teve, que não foi capaz de olhar para uma missão e pensar, eu não consigo. Então, essa é a pior estratégia, levar a pessoa a olhar apenas para esse lado. Só para... Posso complementar rapidinho? Opa! Então, voltando na melhor, a gente colocou como a pessoa ela tem que estar disposta a uma abertura para que o Espírito Santo possa vir e batizá-la. E a pior é o fechamento, é o medo. É só para não ficar como empecilho aí, né? Que a gente não falou nada. Mas só complementando, a nossa resposta foi a melhor, mas competitiva, galera. Só para complementar, Pro bem, essa graça, claro que, igual eles falaram, é necessário acontecer, mas isso só vai ser sustentado pela vida de oração. Sim. Porque não é simplesmente você passar por uma experiência com Jesus que vai fazer você chegar ao céu, mas é a perseverança na vida de oração que vai fazer você realmente chegar no alvo, no objetivo, que é o céu e as almas. E aí? Mas para ter vida de oração a gente precisa estar aberto. Tá né? sentindo? Vocês estão sentindo esse cheirinho aí? Cheirinho de resposta copiada, ó. Igual vocês copiaram a votam em primeira. quem? Jovens ou sarados? E aí? Empate, ó, deu lá. Olha, além da gente concordar nas respostas, a gente concorda que o pessoal também tá em cima do muro, né? Então abaixando o nosso microfone, viu? Não, mas eu até complemento. É importante essa questão até do empate, porque um complementa o outro. Se começa um e para naquilo, não tem fundamento. Então faz sentido o complemento. Sim. Até O Ministério de Música tá pontuando Exato. mais do que nós, a resposta é melhor. E até a vida de oração, ela precisa da graça de Deus acontecendo. A gente, para ter o movimento de buscar Deus, a gente precisa dele também chamando, e ele chama constantemente, né? A gente que às vezes não ouve. Então, se a gente não se abre a essa graça, depois não vai... É um ciclo que se alimenta. Então, Esse uma coisa um faz parte né, da outra. repetitivo, né? A questão da abertura. A graça Exato. supõe a vida de oração. natureza. Isso. Maravilha, Meio ponto pra gente, nós, ó. meio ponto pra vocês, Palmas tá pra bom? vocês. Maravilha. Nós queremos finalizar, né, esse bloco aqui com muita festa. Não tem tempo para desempate, gente. Ó, só depois aqui do programa, só nos bastidores. Lá fora a gente resolve, O Jordan não se conformou com a derrota do primeiro programa. Olha Nossa aqui. Senhora. Nossa, mas você lembra desde a semana retrasada, cara? Não, Ó, quase 3 é meses só atrás. você se retirar e deixar a gente sozinho que a gente resolve, entendeu? Não, lá fora vocês vão resolver. Não, a gente vai ajoelhar aqui e rezar, entendeu? É que quem apanha nunca esquece. Eu apanhei junto, então eu entendo, Jordan. Vamos lá então, galera da música. Animar aí esse finalzinho de programa. Deus abençoe você. Espero que tenha contribuído aí para essas multiplicações de missão. E seguir o chamado, o mandamento de Deus para nós. Ide fazer discípulos entre todas as nações. Todas as barreiras sejam superadas, todos os traumas sejam superados e nos coloquemos à disposição de Deus. Amém. Tamo junto! Eu encontrei meu lugar. Aqui é onde eu quero estar. E sai do chão, vai! Eu encontrei meu lugar. Aqui é onde eu quero estar. Oh, 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 oh.
Bom demais, bom demais.